mais um pouquinho. Para esperar dar o tempo para o pessoal entrar aí. Mais um minutinho. Tudo bem aí, Álvaro? Tudo bem, Márcio, me ouvindo? Sim, ouvindo, tudo bem. Então tá bom, pessoal. Bom, vamos dar um início. Bom, bem-vindo a todos aí que já nos escutam aí no Facebook, pela live. É um prazer estar aí com vocês. Essa é a segunda live do Cenex aí. Nós tivemos uma primeira onde nós falamos sobre gestão remota de times, com a Luciana Madri e o Gabriel Engel, da Rocket Chat, a Luciana do Self Guru. E hoje nós temos dois convidados especiais aí para falar conosco sobre um tema bem importante nesse momento que a gente está vivendo, que é a liderança na crise, né? Que desafios e que possíveis soluções a gente tem aí. Então, para essa live de hoje, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Amorim, eu sou CEO do Cenex, e para essa live de hoje nós convidamos duas pessoas aí bem interessantes que vão compartilhar conosco, o Álvaro Dili, que é diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade da SLC Agrícola, e o Márcio Andrade, que é VP de RH da América Latina para a TICE. Além destas posições que eles têm junto às suas empresas, eles também fazem parte do Conselho de Administração e da diretoria do Cenex. Então, a gente tem um contato bastante frequente aí, porque são sócias mantenedoras do Cenex. É um prazer poder contar com eles aí nessa administração. Bom, Álvaro e Márcio, sejam bem-vindos. Obrigado de novo aí pela presença. Eu queria começar, assim, pedindo para vocês darem uma ideia, para quem nos assiste, das empresas de vocês, né? Podíamos começar com o Álvaro aí falando da SLC Agrícola, e logo depois a gente passa para o Márcio, e aí a gente segue o bate-bola. Só um detalhezinho antes de passar a palavra para ti, Álvaro. Nós estamos previstos aí para um bate-bola de 40 minutos. Os comentários live estão abertos ali, vocês podem fazer no próprio Facebook, eu vou vendo aqui. Se vocês tiverem perguntas, eu vou, à medida do possível, direcionando aí para os nossos convidados. Tá bom? Obrigado. Dito isso, Álvaro, passo para ti. Tá bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aí nessa live do Cenex, passando algumas informações, discutindo aí com os colegas e com os demais que nos assistem nesse momento. Bem, eu faço parte da SLC Agrícola, que na verdade é uma empresa do grupo SLC, que tem mais de 75 anos de atuação no Brasil, começou no Rio Grande do Sul, em Horizontina, esse grupo. E hoje esse ano completa 75 anos aí com grande sucesso e empreendedorismo. A SLC Agrícola tem 43 anos da sua formação, e eu trabalho diretamente como diretor, então, de recursos humanos e sustentabilidade desta empresa, que é um grande produtor de commodities, soft commodities, que se fala, né, commodities agrícolas, soja, milho e algodão. Estamos em 16 unidades de produção, que a gente chama de fazendas, né? Fazendas, em 6 estados brasileiros. Plantamos algo como 450 mil hectares nessas 16 fazendas. É como se fosse, a referência é complicada, mas é como se fosse 3 vezes a capital de São Paulo, né, em tamanho, em plantio. É como se fosse 450 mil estádios de futebol. Parece que o pessoal gosta mais de falar como referência ao estádio de futebol, né, que tem assim 1 hectare, né? E é isso, né? Somos uma empresa pioneira em diversos assuntos, temas. Somos hoje 3.500 funcionários, né, entre fixos e temporários, espalhados nessas unidades. A matriz da empresa fica no Rio Grande do Sul, somente a área administrativa, o corporativo, vamos dizer assim, né, das áreas vendas, produção, planejamento, recursos humanos. Essa área mais corporativa, sustentabilidade, também é centralizada aqui em Porto Alegre. E a SLC Agrícola também não opera, não temos nenhuma fazenda aqui no sul do Brasil, né? Estamos em 6 estados aí no Nordeste e do Centro-Oeste. É isso, sinteticamente, o que fazemos. Tá bom, tá bom. Obrigado, Álvaro. A gente já retoma aí para bater um papo aí sobre o que está acontecendo aí nesse momento aí, né? Márcio, conta um pouquinho para nós da TICE aí.
Pessoal, boa tarde. Eu sou caipira do interior de São Paulo. Estou aqui em Porto Alegre há 3 anos, na ThyssenKrupp Elevadores. A ThyssenKrupp é um conglomerado alemão que passou por mudanças recentes. Nós temos um novo controlador na ThyssenKrupp Elevadores, que é o grupo Cinven e a Adven. E agora estamos no meio dessa crise com mudança de controlador, mas acho que muitas oportunidades pela frente. Para ter uma ideia sobre a ThyssenKrupp, são quase 6 mil funcionários na América Latina, o Brasil e outros 13 países de língua espanhola, do México para baixo. 2 mil terceiros, atuamos na área de serviços e de manufatura de produtos de acessibilidade, então elevadores de carga, elevadores para shoppings, hospitais, prédios residenciais, também escadas rolantes, esteiras, as pontes de embarque nos aeroportos. E em Guaíba nós temos a manufatura para a Unidade de Negócios Américas, basicamente elevadores especiais e de carga. E para a América Latina nós contamos com a importação e montagem então de produtos que vêm da China, da Alemanha, da Espanha, para atender esse mercado latino-americano. Hoje nós estamos inseridos na área de serviços essenciais, então com toda essa crise a gente tem que manter o pessoal em campo, principalmente com corretiva. Nós temos os técnicos e engenheiros residentes em hospitais e a gente não pode deixar esse pessoal parar, e nessa hora a gente não pode deixar nenhum passageiro preso em elevador também, então daí a corretiva ser essencial, e principalmente a preditiva, principalmente naqueles casos que a gente quer evitar que chegue numa corretiva. A operação em Guaíba, a gente está fazendo uma sustentabilidade dela para garantir a entrega de peças para a América Latina e Brasil, para os equipamentos brasileiros, e o nosso centro logístico também fica aqui, basicamente o headquarter dele, para a gente comandar toda essa transferência de material importado e dos componentes dos elevadores brasileiros para o Brasil e América Latina. E a gente está vivendo essa crise. Acho que a ideia hoje é de compartilhar um pouquinho o que nós fizemos e aquilo que a gente está aprendendo com todos vocês, porque isso é novo para todos nós. Obrigado, Ótimo. Marinho. Obrigado, Márcio. É bem isso, Márcio e Álvaro. A ideia hoje é a gente poder compartilhar aí com quem está nos escutando, né? O que a gente tem feito dentro das nossas empresas, né? Das empresas de vocês, que desafios as lideranças estão tendo. E nós temos duas realidades interessantes, né? A realidade da SLC agrícola, que eu vou pedir agora logo para o Álvaro falar, que nas fazendas continua, né, a pleno, quer dizer, não parou, as coisas continuam andando, rodando, e na Thyssen, a realidade, por ser um serviço essencial, também tendo uma continuidade. Claro que nos escritórios, enfim, a gente tem ações. Então, eu queria começar, assim, numa primeira pergunta mais aberta, né, já que o nosso tema é liderando na crise, perguntando para vocês, e pode ficar contigo mesmo já, Márcio, que já estava falando, o que vocês têm feito aí, né, desse período aí, com relação à liderança e com relação ao momento, né? Então, conta um pouco para nós aí da tua experiência, e Álvaro, fica super à vontade aí, é uma conversa, então, né, não precisamos ser tão formais assim. E aí, Márcio? Acho que a primeira ação que nós fizemos, Amorim, pessoal, foi a gente implementar um comitê de crise. Nós tínhamos um comitê de crise que ele era acionado em situações muito emergenciais, por exemplo, em caso de um incêndio ou de uma greve, mas algo que a gente já conhece esse universo, mas o comitê de crise foi para lidar com algo que a gente não consegue enxergar, que a gente não entende, mas que a gente precisou unir o pessoal de dentro da empresa para conseguir coordenar isso com outros países, com a matriz na Alemanha. Então, a ideia era colocar uma pessoa da RH, pessoa de compras, pessoa de logística, pessoa da manufatura, das filiais dos países, que a gente precisava começar a coordenar esse tema, seja por uma eventual contaminação, ou como a gente ia trabalhar justamente para proteger o nosso pessoal. E é lógico, suportar todas as pessoas e a liderança, porque a primeira coisa que vem é o medo. A gente, como a gente comentou pela manhã, e acho que é o que a gente está vendo todos os dias, a informação chega de todas as formas, é um bombardeio de informação. É o colega do lado, é o WhatsApp, são as redes sociais, são os sites, é a televisão, e muitas vezes a gente tem até dúvida quem está certo, quem está errado, e acho que a discussão aqui não pode ser política, mas a gente tem que tentar entender essa situação e preparar o nosso pessoal. Primeiro,
a trabalhar com o medo das pessoas, a insegurança. O quanto eu preciso entender primeiro qual é o segmento e onde a empresa está inserida. Então, se a gente fala de serviço essencial, hoje a gente está olhando muito pela TV, vendo que os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem estão fazendo, os bombeiros, a polícia, mas a gente entende que isso chega no nosso dia a dia, desde o porteiro do prédio, o pessoal da limpeza, o pessoal que recolhe o lixo, o pessoal que trata a água, que faz a energia chegar na nossa casa. Tem um pessoal que é mais visível isso, e tem um pessoal que é um pouco mais, vamos dizer assim, vive nessa sombra que a gente não enxerga, e acho que o nosso pessoal está inserido. Acho que o primeiro trabalho foi conscientizar esse pessoal que a gente tinha que agir com segurança, tinha que cuidar da integridade física deles, oferecer EPI, oferecer tudo que era possível naquele momento. A gente estava aprendendo também, a máscara naquele momento não era algo que a gente estava discutindo, mas toda a parte de higienização, de desinfecção, de material, face shield, um material especial para o nosso pessoal que está em hospital, ou que trabalha onde tem uma grande circulação de pessoas, como um aeroporto, como um metrô. Então, era primeiro para fazer todo o possível para fazer a logística funcionar com os EPIs. Fazer todo um processo, então nós criamos protocolos, já tentando explicar mais ou menos quais seriam as ações, o que aconteceria se a gente já começasse a levantar casos suspeitos, qual era a orientação, quem seriam as pessoas acionadas, como nós faríamos no caso de um teste positivo, como que a gente ia fazer o tracking disso. Começamos depois a discutir como a gente ia diminuir a densidade das pessoas dentro das nossas instalações, nas filiais, na fábrica, e aí começou uma discussão acelerada, porque a gente já estava trabalhando um piloto de home office, para mais seguindo um pouquinho toda aquela política e procedimento que algumas empresas já estão fazendo há muito tempo, mas que nós ainda não aplicávamos, e acho que esse processo acelerou, porque em uma semana nós precisamos levantar equipamento, infraestrutura, orientar as pessoas, trabalhar chefias, e já direcionar tudo que era possível para o trabalho remoto. E acho que a grande surpresa, e acho que todo mundo viveu e está vivendo isso, que é a experiência muito positiva. Acho que independente, talvez a gente perder um pouco de produtividade em algumas atividades, se provou que a gente consegue trabalhar e muito bem de forma remota. Mas aí acho que é um pouco da briga que todos vocês têm e estão passando no dia a dia, que é a infraestrutura, garantir equipamento para todo mundo, garantir conexão, garantir um VPN para que a pessoa consiga acessar os diretórios e os canais da empresa. Então, acho que a gente vai fazer um bate-bola agora, mas acho que a grande sacada de tudo isso, talvez a gente foi fazer a coordenação interna, a gente colocar as pessoas, então, para todo mundo conversar daquilo que a gente precisava. A equipe de segurança do trabalho, a equipe de medicina, o pessoal de logística, o pessoal de compras, a diretoria envolvida em tudo isso, garantindo a comunicação, garantindo que as pessoas se envolvessem. E aí começaram todas as atividades de RH que a gente conhece também, estudar férias, como que a gente vai lidar com férias individuais, de que forma a gente vai conseguir colocar pessoas que não tinham período de férias, mas que a gente precisava colocar em casa. Começaram os afastamentos das pessoas também em função das escolas, entrarem no recesso agora também, então algumas pessoas não tinham quem deixar os filhos, a gente começou também a pensar na logística, como a gente conseguiria trabalhar com essas situações, porque nem todos podem ou tinham condições de trabalhar em home office. Nós tínhamos e temos situações críticas em campo e na manufatura que a gente precisava pensar em alguma coisa diferente. Então, tem várias ações andando em paralelo, seja um banco de horas e pensando em mudança de jornada, flexibilização de jornada, e agora os temas novos da medida provisória também, então, suspensão de contrato, redução de jornada. Acho que é um desafio legal, Morim. Tem bastante coisa, acho que a gente vai fazendo um bate-bola agora. A gente tem conversado, aí já passo para ti, Álvaro, sobre o aspecto da liderança, né, e duas, vamos dizer, atitudes, talvez, duas áreas que sempre foram importantes, mas que agora se tornam extremamente importantes para o líder, né? A primeira é a escuta, então aprender, saber escutar, ler esse cenário do que está acontecendo, todo esse medo, essa ansiedade, e a segunda é comunicar, né? Esse é um momento que não se deve poupar esforços em fazer contato, comunicação, interagir, enfim, estar aberto, né, numa linha muito transparente e objetiva, para não só escutar, mas também comunicar, conversar com as equipes. Mas me conta um pouco, Álvaro, eu sei que nas fazendas aí o pessoal está tocando,
Sei que no escritório, imagino que o pessoal foi para o home, né? Levou o office para o home. O que mais vocês estão fazendo por aí? Pois talvez acrescentando muito pouco o que o Márcio descreveu, na verdade é um inesperado quando acontece, né? E a empresa ela tem que pensar em 3 pontos importantes. A gente não estava preparado para isso. Duvido muito que tivesse alguma empresa preparada para um cenário tão rápido e que se disseminou com um inimigo invisível, oculto, e que assustou a todos no primeiro momento. Exatamente hoje, dia 13, a gente está completando um mês que nós definimos um comitê que a gente chamou inicialmente Comitê de Crise / Contingência, pensando nos 3 pilares que seriam, em primeiro lugar, as pessoas, segundo, o caixa da companhia e o terceiro, a nossa operação em si, né? Ao longo do desenvolvimento disso, a criação de um plano de contingência foi fundamental, como se fosse uma política estabelecendo um escopo maior de atendimento desses casos, e logo em seguida um guia que a gente chamou de guia de enfrentamento. Então isso foi tudo muito rápido e que a gente fez pensando justamente na situação de fazendas de uma empresa no interior do Brasil. Sabemos nós da situação bastante crítica dos hospitais para atendimento. Imagine cidades como Balsas, no Maranhão, como Santa Filomena, no Piauí, como Sapezal, no Mato Grosso, ou Sinop, ou Querência, em termos de assistência hospitalar. Isso nos assustou bastante e provocou uma aceleração numa via que era a manutenção da nossa operação. Parece que a gente começou de trás para frente, mas as pessoas, né, eram fundamentais se nós quiséssemos manter a nossa operação como está hoje, colhendo soja, tanto no Centro-Oeste quanto no Nordeste, que nós estamos colhendo na Bahia e no Maranhão ainda soja. Então, como manter as pessoas, então, seguras, operando, enquanto o vírus demora um pouco para chegar até esses rincões mais distantes. E, ao mesmo tempo, preocupados com Porto Alegre e região, já havia um óbito aqui no Rio Grande do Sul, no dia 13 de março, o primeiro óbito foi no final de fevereiro. E aí, como que a gente prepara isso? Em 2 dias, nós tivemos que preparar um guia de treinamento, né, comportamental e também técnico para os 250 pessoas aqui de Porto Alegre. E em 3 dias, nós fizemos todos os treinamentos, parte presencial das pessoas que estavam ainda. Criamos também um contrato extraordinário ali, de anexo ao contrato de trabalho, para liberar as pessoas sabendo como operar os nossos sistemas à distância e também qual é o comportamento para que estivesse bem, qual é o ambiente de trabalho que tem que ter em casa, né, de ergonomia, de iluminação, enfim, de internet necessária. A gente se preocupou com tudo isso. Algumas pessoas levaram, então, esses equipamentos, os notebooks principalmente, para casa, para operar. E nós operamos com o apoio da TI, foi muito importante a infraestrutura para tudo isso. Imaginem que a gente tem que manter toda essa operação online, mais as fazendas. Então, essa infraestrutura de fazenda, mantendo todo o sistema operando, é que nos deu condições, porque nós continuamos durante esse 1 mês, todo mundo em home office aqui no escritório, e todas as operações funcionando. Nós estamos vendendo a soja dessa safra, da próxima safra, nós estamos comprando, estamos pagando os clientes, nós estamos recebendo também, né, contas a pagar, contas a receber, tudo funcionando, pagamos a folha de pagamento, tudo em home office, as equipes trabalhando, cada um na sua casa, mas em cima de um sistema operacional forte e que funcionou. Mas, fundamentalmente, a nossa preocupação, imaginem vocês uma fazenda em que nós temos lá solteiros e casados dentro de uma fazenda que está a 100 quilômetros de uma cidade. Então, nós temos uma vila para casados, com famílias, com crianças, etc., e temos os alojamentos para solteiros, que cada quarto é uma suítezinha, mas tem 2 a 4 pessoas num quarto desse. Qual era a nossa preocupação? Vai que alguém teste positivo no interior do Brasil, dentro de uma fazenda, né? Como é que a gente orientou isso? Como é que nós vamos fazer isso funcionar? Então, houve um fortalecimento de protocolo. Nós temos o CSTR nas fazendas com
uma enfermeira do trabalho com um técnico de segurança do trabalho, e lá tem o espaço dela e tem uma ambulância, uma motorista, evidentemente, em cada unidade nossa, que esses fundamentos, esses protocolos tinham que ser fortalecidos. Os aspectos de higiene e limpeza, álcool gel, lavar as mãos, o ônibus que transporta os funcionários da sede para a lavoura, o seu local de trabalho, ou mesmo se eles saíam semanalmente da fazenda para suas casas fora da fazenda, essa distância passou a ser de 15 dias ou até 30 dias para evitar maiores deslocamentos. Como estávamos em operação, não ficou difícil das pessoas entenderem e ficarem nas fazendas. Mas esses protocolos de cuidado, limpeza, utilização de EPIs, que já é muito forte na empresa, foram mais fortalecidos ainda. O primeiro tem que entender assim que alguém que mora lá na fazenda, uma família ou o próprio colaborador, o primeiro combate, o primeiro monitoramento é feito por esse CSTR, pela nossa enfermeira, então que com equipamentos adequados, tem termômetro, faz entrevistas que a gente está chamando assim de uma abordagem todos os dias, né, um monitoramento dessas pessoas que vão para o trabalho, e mantendo digamos assim, indicadores de pessoas que estão sendo atendidas, porque o ser humano ele não se tornou imortal, né, com essa Covid. A gente não morre só pela Covid hoje, continuamos morrendo de outras coisas, mas a grande preocupação com a Covid nos trouxe o primeiro contato com essa enfermeira para saber o seguinte: tu estás gripado, eu estou espirrando, isso e aquilo, vamos lá, vamos medir a febre, vamos ver se é uma gripe normal e tal, vamos ver se é suspeito. Então, ela já faz a primeira triagem da fazenda. Se os sintomas se encaminham para uma Covid, que é a tosse seca, que é a dor de garganta, que é febre alta, aí sim é encaminhado, então, para um hospital, para uma análise, para fazer teste. E se não fazer teste dentro de uma fazenda nossa, é que é um problema, assim, a gente sabe, de dificuldade de separar as pessoas. E também uma coisa importante feita pelo RH, também foi, assim, a separação do grupo de risco nas fazendas, não só de quem tem mais de 60 anos, nós temos um time relativamente pequeno, não chega a 50 pessoas dentro das fazendas, de todas as fazendas que tem mais de 50 anos. Então, nós somos um time jovem. Mas, por outro lado, com doenças associadas, tem alguns diabéticos, tem alguém com pressão alta, tem asmático, enfim, tem pessoas com algum problema cardiovascular, e que esses, então, a gente tem que ter um cuidado especial, e a gente deseja que ele seja o último a ser atacado. Então, os cuidados sobre essa massa não é tão grande assim, dá um total de 180 pessoas no total, com cuidados mais específicos. Então, a enfermeira na fazenda cuida deles 2 vezes por semana, faz uma entrevista, faz uma avaliação de como é que estão essas pessoas mais suscetíveis, não só pela idade, mas também por essas doenças associadas, vamos dizer, comorbidades. Agora, Álvaro... E isso mantém o nosso time operando. O Márcio comentou há pouco sobre o desafio que foi assim, do dia para a noite, precisamos organizar, levar a gente para casa, botar a gente em home office. Quem já tinha essa experiência é um pouco mais fácil, mas para quem não tinha, né? E aí, quando a gente olha para fazendas, né, num primeiro momento, assim, puta, mas e agora, né? Como é que fica a vida digital para quem está na fazenda, já que agora a gente entrou em isolamento? E eu sei que tinha um projeto já na SLC, não tem, né? Ele não é novo e ele não está ligado a esta pandemia especificamente, mas de inclusão digital. Tu pode comentar um pouco, porque agora a gente foi literalmente para o virtual, né? Exatamente. 2 anos atrás a gente iniciou um projeto que se chama Inclusão Digital. Nós montamos em cada uma das fazendas aquela antiga LAN house, né? Ou dentro de um container, ou dentro de uma sala da fazenda, onde se disponibilizou acesso à linha de internet para que as pessoas fossem sendo capacitadas no digital para conectividade. Se hoje tem um setor digital, né? John Deere, que é o nosso principal fornecedor de equipamentos de trator, de colheitadeiras de algodão,
pulverizadores, enfim, já vem com alta tecnologia e conexão. A dificuldade até 2 anos atrás era a conectividade. Se as cidades hoje têm problema para ter 3G, 4G, imagina na época, 2 anos atrás, quando nós iniciamos esse projeto, era assim, a conectividade dentro do escritório está tudo ok já há muito tempo, há 10 anos, que nós temos conectividade dentro do escritório, né? Mas o desafio era nas pontas, nas fazendas. Nós temos fazendas com 60 mil hectares. Então, nesses cantos, a gente tem que disponibilizar sinal para que as máquinas estejam conectadas aos nossos centros de monitoramento do desempenho e performance dessas máquinas. Então, hoje, tudo é em tempo real, o que a gente faz. E o treinamento dos operadores dessas máquinas foi fundamental para eles entenderem como é que funciona isso, porque hoje o cara entra dentro de um cockpit, dentro de uma cabine de uma máquina dessas, tem 2, 3 painéis ali, ele tem autonomia, ele sabe o que está acontecendo, qual é a qualidade da atividade dele, né? Como nós usamos muito pulverizadores, aviões agrícolas, tudo isso hoje, dentro da agricultura de precisão, é monitorada, né? Tanto pelo operador dentro da máquina, quanto fora, nos nossos painéis de controle, que a gente está vendo lá as operações online, vamos dizer assim, o que está acontecendo hoje. Isso nos trouxe grandes vantagens. A tecnologia, para nós, ela é eficiência, ela entrou na eficiência. Nós estamos fazendo mais com menos. Existe, dentro da agricultura, preocupações, por exemplo, com a aplicação de defensivos agrícolas, do remédio lá das plantas, mas que hoje a gente tem total controle, se faz aplicações localizadas, Amorim, onde precisa hoje, com mapeamento, né, a máquina só entra lá para fazer naquele local, naquela área, contra aquela praga ou doença que está afetando a agricultura. Então, isso tudo hoje está dentro de um sistema de conexão que funciona perfeitamente dentro do interior de uma cidade, de uma fazenda da SLC hoje. Isso é bem importante, né? E eu acho assim que é bem importante, até eu te perguntei isso, porque eu conheço o projeto, né? E as pessoas às vezes dizem, não, mas o cara está muito longe, etc. Não dá para chegar lá. Dá. Hoje a gente, de uma certa forma, já está conseguindo abarcar os lugares mais longínquos que a gente poderia imaginar. Claro que ainda tem vários locais que nem tem, não só não tem a conexão, como não tem, ou se tem uma velocidade pequena, mas já tem. A questão é, que eu sempre digo assim, é a gente começar a ajudar as pessoas a ir dando os primeiros passos. Não precisa ir diretamente de não ter um link de internet para algo de vários e vários gigas ou megas, né? Mas é importante ir se movimentando, né? A John Deere eu estive visitando em Campinas, ali é o centro de treinamento, antes de entrarmos aí na pandemia, e, nossa, é impressionante, assim, a tecnologia utilizada. Márcio, aproveitando a deixa da tecnologia, assim, tu também tem gente em ponta, né? Aliás, tu só tem gente em ponta hoje, até porque o foco está na corretiva, imagino, conforme a gente conversou, né? Para ti também tem ajudado isso muito, essa primeira pergunta. E a segunda, como é que tu está, vamos dizer assim, lidando com esse teu pessoal que está lá na ponta, está lá dentro do prédio, está interagindo com o porteiro, ou muitas vezes com o morador, enfim, que também tem que ter um cuidado, né? Parece óbvio a gente falar, não, mas a gente passa uma orientação de segurança e o líder acompanha, mas infelizmente não é assim. A gente sabe que as pessoas precisam de uma ênfase maior nesse momento, apesar de ser um momento em que a gente está discutindo muito a vida, e eu já vou voltar para ti, Álvaro, com a pergunta da sustentabilidade. Como é que está rodando isso aí na Thyssen, Márcio? Acho que a tecnologia ela nos ajuda muito agora, Amorim. Tem 2 sistemas, um deles é um sistema novo chamado Max também, que é instalado já foi instalado em muitos equipamentos, onde a gente consegue ter um monitoramento à distância dos equipamentos. Qualquer necessidade de substituição, seja desgaste ou alguma coisa que esse sistema detecte com os sensores, ele já consegue acionar os nossos técnicos e o nosso COS técnico, o nosso tipo call center, através desses sensores. O técnico é acionado por um aplicativo, então todos os técnicos têm um celular e têm acesso a esse aplicativo. Então, esse acesso pelos sensores ou pelo próprio sistema que foi implementado, e também agora o incentivo e a comunicação que nós fizemos com os clientes para usarem o app
tanto para solicitação de peças, ou aprovação de peças, ou apontamento de problemas, avaliação do serviço prestado. Acho que isso está rodando muito com mais está rodando agora com mais velocidade, em função até do medo das pessoas de terem o contato presencial. Então, acho que o acesso às tecnologias dos sistemas remotos e também dos aplicativos via celular dos técnicos, acho que isso aumentou muito e tem nos ajudado bastante. Uhum. Em relação ao nosso pessoal que está em campo, acho que o nosso grande desafio hoje é fazer a logística com EPIs. A gente está vivendo um pouco agora, vendo isso na mídia agora, os países, cada um por si, para conseguir adquirir equipamento, EPI, seja pagando mais, pirateando algumas coisas, ou se apropriando de carregamentos. Nós tínhamos agora equipamentos chegando da China, que passaram pelos Estados Unidos, e a gente estava torcendo para que não fosse retido pelos Estados Unidos, que era material nosso aqui para distribuição para os países da América Latina. Eram máscaras, eram luvas, eram macacões descartáveis também, principalmente para esse pessoal que trabalha em hospital. Então, além do uniforme, eles têm que colocar um macacão descartável, uma vez que ele tenha contato com um elevador ou com uma UTI, ele tem que descartar aquilo. Então, a gente estava bem apreensivo, mas conseguimos chegar, mas a gente sabe que a coisa está complicando, e não só a cadeia logística com insumos para a manufatura e para o campo, mas o que me preocupa muito agora também é a logística de EPI. Aquilo que a gente está acompanhando nos hospitais que está faltando, hoje nós estamos conseguindo, mas com estoque restrito, e é lógico, a gente também tem que tomar cuidado, porque eu não posso priorizar isso. Eu acho que muitos desses EPIs têm que ser destinados ao pessoal de saúde, mas a gente tem que ter pelo menos um mínimo para operar com o nosso pessoal que está atuando em área de risco. Até o momento não temos nenhum teste positivo com os nossos empregados e terceiros, mas nós já temos 60 pessoas que estão em quarentena por suspeita ou por ter contato com alguma pessoa já testada com positivo no Covid. Então, é mais uma atenção. Eu tenho um sentimento pessoal que é uma questão de tempo. Nós não temos vacina prevista por curto prazo, então isso vai chegar e a gente vai ter que saber lidar com essa situação, com o risco de paralisar uma atividade, um departamento. Então, a gente está tomando um pouco desse cuidado de algumas áreas que são críticas e com pessoas, separando essas pessoas. Então, tem um grupo de 4 pessoas que são fundamentais para uma determinada atividade, pulverizar. Essas pessoas estão em atividades distintas porque a gente pensa que vamos diminuir o risco. Não há tempo hábil, não tem gente no mercado, talvez, capacitada para assumir algumas responsabilidades e que não tem as competências para entrar rodando em 2, 3, 4 semanas. Então, todo cuidado é pouco. Equipe de segurança, áreas de engenharia, algumas áreas críticas da fábrica ou de campo. A ideia, talvez, é separar essas pessoas, tentar evitar o máximo possível. A gente sabe que vai chegar, mas a gente está fazendo um esforço danado para a gente conseguir, inclusive, fazer chegar álcool gel, álcool etílico, sabonete, desinfecção de banheiro, preparar um sistema para desinfecção em caso de contaminação. Fizemos uma logística pesadíssima com o restaurante em Guaíba também. Começamos com toda a parte de distanciamento, os cuidados no servir, inclusive a comida. Hoje começamos com um sistema já de marmitex, o kit vem pronto. Então, vem a sobremesa, vem as guarnições, todas já individualizadas, com material descartável. As pessoas podem levar para o departamento para evitar até essa densidade no refeitório. Abrimos um galpão paralelo, justamente como backup. Então, é uma logística que a gente está aprendendo todo dia, Amorim. E esse é um bom ponto, eu quero voltar a ele, mas antes eu quero conversar com o Álvaro sobre um outro ponto, que é o seguinte, né? Parece que as pessoas estão... Bom, agora vai virar uma chave a partir de um determinado momento e o mundo retornou ao normal, né? E aí, a partir dali, a gente volta a fazer o que a gente fez e sempre fez e se descuidar. E, na verdade, isso não é assim, né? A gente sabe que mesmo já nós precisamos voltar a trabalhar assim, a economia tem que rodar, a pandemia vai ter o seu pico, não sei lá quando, que digam os entendidos aí técnicos, né? Mas depois deste pico, em tese, a gente já está começando a voltar ao trabalho, mas não devem e não podem parar os cuidados, né? Até porque não é nem só essa pandemia, tem outras coisas, nós estamos entrando no inverno, né? E aí isso me traz a pergunta, Álvaro, que
me vem à tona o tema da sustentabilidade, que é um dos temas, uma das áreas que tu és responsável aí nessa LC Agrícola, né? Sustentabilidade não é algo novo, é algo que a gente já fala há muito tempo, né? Mas parece que nesse momento em que a vida começou a aparecer ou surgiu muito rapidamente em risco, o tema ele aflora e aí a gente está aqui para falar sobre liderança, enfim, e as empresas começam a ter que olhar para isso e principalmente os líderes olhar para isso como nunca antes tinham feito, porque realmente agora a gente precisa manter a vida acima de tudo, a economia tem que rodar, óbvio, os negócios não podem quebrar, uma empresa sozinha, só com patrimônio não anda, né? Mas como é que tu vê essa questão, o que vai acontecer, talvez essa seja a pergunta, com esse tema sustentabilidade para frente, né? Uhum. É um bom ponto esse, e acho que as reflexões começam a acontecer agora. Eu acho que sustentabilidade fica até mais fortalecidos os 3 pilares, que é o social, o econômico e o ambiental. Eu acho que isso tudo, essa crise inesperada, um vírus que se desconhece ainda o total potencial, o que se sabe hoje é que o isolamento, salvo engano, ou o distanciamento social tem dado boas respostas. Isso a gente sabe. E os países que estão enfrentando um pouco melhor isso já adotaram com antecedência todo esse isolamento. O que eu penso é que se as pessoas eram importantes antes, e até certo ponto se discutia muito isso, que a inteligência artificial, e ela vai continuar a evoluir e vai ocupar espaços também do ser humano em muitas atividades, isso não vai mudar, mas mais do que nunca a gente está vendo um propósito comum no mundo, né? Se antes a gente estava aí com os acordos de Paris, do meio ambiente, o painel de clima, vinha, digamos assim, tentando encontrar um ponto comum para alinhamento do ser humano, ou seja, nós somos, digamos assim, existem 6.500 espécies de mamíferos no mundo, né? E nós somos uma delas. E agora quem está sob risco é justamente o ser humano, que é uma espécie, né, de mamífero. As outras estão sobrevivendo, os rios estão correndo, as árvores estão nascendo, tem gente nascendo, tem gente morrendo, etc. Mas, de certo modo, o ser humano está sob ameaça. Parece que agora nós encontramos realmente um ponto importante de convergência, porque o meio ambiente, se a gente tratar como vinha tratando, ele estava criando mais confusão, vamos dizer, mais discussão a respeito do que é certo e do que é errado, se nós seguir assim o assado, do que propriamente um propósito comum da gente se salvar. Hoje a gente está vendo que obviamente, com prejuízos imensos na economia mundial, se fala em queda de PIB aí de 5%, 10% em alguns países, de imediato é uma coisa absurda, então tem um impacto econômico brutal, mas nós estamos vendo assim, todo mundo falando, mas agora eu não estou vendo mais poluição na China, né? Eu não estou vendo mais poluição nem em São Paulo, não estou vendo mais poluição, e as pessoas desligaram um pouquinho do meio ambiente de forma geral, e estão focadas dizendo assim, realmente o uso de petróleo, né, do combustível fóssil realmente é um problema, né, de poluição para o mundo. E o ser humano está no centro das atenções agora. Nos interessa salvar vidas, preservar a vida, porque as empresas elas não vão trabalhar, por mais tecnologia que tenhamos, por mais inteligência artificial, ainda sem o ser humano no comando e no controle, e na melhoria de todos esses processos, usando a sua inteligência, que ainda não tem inteligência artificial que vai fazer, ou que tem a capacidade do cérebro junto encontrar uma solução. Então, me parece que a sustentabilidade nunca foi e nunca será tão forte quanto agora nos 3 pilares. Tem que ter o respeito ao meio ambiente, né, para manter esse equilíbrio. E o social é o ser humano, é o cuidado com as comunidades, é o cuidado com as pessoas. Acho que o aprendizado que a gente vai tirar de tudo isso é que nós temos que ser mais colaborativos, mais cooperativos entre nós mesmos, né? Não ser tão gananciosos, não puxar a brasa tanto para o seu assado. Então, acho que ensinar a liderança, as novas lideranças, que
a preservação da vida humana é essencial para que a gente consiga ter a longevidade esperada das nossas organizações, para mim esse é o X da questão agora. Né? Trabalhar as lideranças mais no sistema cooperativo, colaborativo e levando junto os 3 pilares da sustentabilidade: pessoas, people, né? Os processos e o meio ambiente. Né? Bom, a gente teria que estar terminando. Eu vou perguntar para vocês, a gente pode seguir mais uns 10, 15 minutinhos aí? Eu acho que tem 2 pontos aí que eu queria cobrir, então, pessoal participante, aí a gente vai mais uns 10, 15 minutinhos aí, que eu tenho 2 pontos interessantes. Tem muita coisa interessante nessa área, mas que eu queria aproveitar a presença de vocês. Esses dias nós estávamos conversando e definitivamente o líder entrou para a casa das pessoas, né? Nós estamos aqui uns nas casas dos outros, né? O Márcio está na casa dele, tu estás na tua, eu estou na minha, né? Alguns nos escritórios, outros nas salas, outros nas cozinhas, dependendo do que pode ocorrer. E logo no início ali, eu acho que o Márcio comentou, né? Do medo, da ansiedade, né? De tudo isso diferente que está acontecendo, né? Isso trouxe uma nova perspectiva para o líder, né? Mesmo aquele líder que ainda tem gente na operação, mas ele mesmo às vezes está em casa porque ele não precisa estar, trouxe uma perspectiva diferente. A gente logo nós devemos vir aí no Senex com algumas formações que conversam com este novo normal, né? E uma delas vai trabalhar o tema do Work-Life Integration, que é a integração definitiva do trabalho e da vida, né? Eu queria que vocês comentassem isso, porque realmente agora a tônica são as pessoas, desculpe, o líder tem que ter esse olhar, né? Ele também tem medo, ele também tem ansiedade, mas agora ele está sendo requerido de coisas novas, né? Como é que fica essa questão aí para vocês no que tange ao desenvolvimento das lideranças, enfim, a tratar com os líderes, nossos líderes, né? Está aberto para os 2. Tá, eu acho um comentário que a gente sempre ouve nas reuniões, a gente já virou um clichê um pouco do walk the talk. Eu acho que nesse momento a gente está experimentando um pouquinho o exemplo, a responsabilidade, porque isso que você comentou é o que eu sinto no dia a dia. Todo mundo está com medo. Todo mundo tem algum problema pessoal, todo mundo tem alguém do grupo do risco muito próximo, pode ser um cônjuge, pode ser um filho, pode ser os pais, o sogro, sogra, um amigo, e eu estou entrando nessa logística. Um exemplo pessoal, minha família está em isolamento já, vai completar acho que 3 semanas, e basicamente eu estou saindo de casa, indo para o trabalho, voltando. Muita coisa a gente está pedindo pela internet, e eu tenho todo um ritual quando chego em casa, desde tirar o sapato e tomar alguns cuidados com roupa, banho, higienização de mão. Então, tudo isso reflete, é só um exemplo muito pessoal, mas que todo mundo eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que tomar decisões, e ao mesmo tempo eu tenho que me conectar com países que estão passando momentos diferentes, países que estão totalmente numa quarentena, como o Peru. Quando começou a bloquear as fronteiras, ficamos com pessoas retidas nos países, e a gente teve que tentar repatriar pessoas. Aí, pessoas que estão com toque de recolher, tem que ter salvaguarda, técnicos que foram presos pelo exército ou pela polícia em determinado país. A gente tem que tomar esse cuidado para que essas pessoas possam voltar para casa e que eles tenham um documento que comprove a natureza do trabalho deles, para eles terem esse tratamento especial. Dentro da própria empresa, o isolamento, o uso de máscara. Então, eu acho, Maurinho, que a lição que vai ficar para todos nós, acho que desse processo primeiro, enfrentar a crise e ser o exemplo. Eu acho que, independente dos medos e das fraquezas, acho que tem algo maior, que é proteger a vida do outro. É um pouco do slogan que usaram com as máscaras: eu uso a máscara para te proteger, você usa a máscara para me proteger. Acho que o nosso trabalho na empresa é proteger a minha família com coisas simples que eu estou fazendo no dia a dia, mas ao mesmo tempo tomar um cuidado muito grande para proteger a vida do pessoal que está se deslocando até o trabalho, que está indo para campo, que está em exposição ao extremo.
garantindo que o pessoal ali dentro tenha uma boa comunicação, que as decisões sejam tomadas sempre pensando na sustentabilidade do negócio, mas preservando as pessoas ao máximo que a gente puder. A gente está fazendo de tudo. Nunca imaginamos que íamos investir tanto dinheiro, por exemplo, em EPI. Se a gente pegar o custo de EPI do ano passado e os valores que a gente está pagando hoje, eles subiram muito, e a gente está enfrentando essa logística de importa da China e vai buscar ali, e busca do outro lado. Eu acho que o legado de tudo isso eu acho que é estar à frente de tudo isso e não ter medo do novo. Porque acho que a humildade da gente reconhecer que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, e que a gente precisa de um comitê e precisa olhar para o lado, e talvez reuniões como essa que a gente está fazendo, e poder compartilhar que a gente é de carne e osso, e que a gente tem fraquezas e fragilidades com coisas que a gente não conhece. Então, todo dia, recebendo orientação dos colegas, como nós tivemos paralisações em empresas da ThyssenKrupp na China, na Itália, na Espanha, então nós fizemos muitas reuniões com esse pessoal para entender como eles estão enfrentando, e a situação lá ainda está complicada, embora eles talvez estão no nivelamento de sustentabilidade lá da curva, ainda o número de mortes é muito grande, as restrições governamentais são muito grandes, o isolamento ele é mais pesado que o nosso, e imagina você trabalhar com um pessoal que está ali dando o seu melhor, mas que ao mesmo tempo alguém muito próximo já partiu, já perdeu um tio, um avô, um amigo, e a gente tem que manter isso aí num nível diferenciado. Então, acho que o legado é o aprendizado e estar na frente, cara, coragem e humildade, Amorim. É interessante, né? Porque temas que a gente vinha já discutindo, eles realmente tomaram um vulto maior, né? Agora, tu falaste da gente, a gente tem que saber que a gente não sabe tudo, né? Me remeteu à vulnerabilidade, que a Brené Brown já trata há algum tempo, até no livro que ela escreveu da coragem de ser imperfeito, né? Mas são momentos como esse que, para mim, reforçam essas coisas, da gente poder se permitir, inclusive como líderes, né? De dizer, cara, eu não tenho solução para tudo, me ajuda a te ajudar, né? Talvez a grande questão seja essa, né? Me ajuda a te ajudar. E sair um pouco daquele lugar que o líder estava, da pessoa que tem resposta para tudo, que resolve tudo, que é o cara que conhece tudo, e entender que ele não conhece, não, porque ele também tem os medos dele e tal. Eu queria te fazer uma pergunta, Álvaro. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma provocação, para a gente se dirigir mais para o final da nossa fala. Eu sei que tem temas aí para a gente ir longe aqui, mas a gente até comentou isso, para quem não sabe, a gente teve uma pré-live aí, nós três, né? E foi uma coisa que tu levantaste, eu achei interessante, também comentamos assim de uma forma geral, né? O Márcio também comentou, que é o seguinte: bom, agora tem muita gente voltando, tá? Muitas empresas estavam em férias coletivas, as férias coletivas terminaram, aos pouquinhos nós vamos ter que ir retomando a vida. A economia precisa girar, óbvio que jamais a economia vai ficar à frente da vida das pessoas, mas eu sei de várias empresas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que já estão aos pouquinhos retomando, né? O movimento de ida para casa, né, ele foi, eu não vou dizer fácil, né, porque a gente até hoje está fazendo um movimento de ida para casa para quem foi, então ele não é fácil. Mas eu me lembro no Senex, assim, foi de manhã eu disse, não, nós vamos dia 23, isso era dia 18, acho, 19, dia 23 de março nós vamos pensar no home office, e no mesmo dia, ao meio-dia, eu chamei todo mundo e estamos indo para casa, tá? E agora vamos botar o plano de contingência aqui, desliga ar-condicionado, e como é que vamos nos reunir, pau. E no outro dia nós já estávamos fazendo reunião de casa. Só que agora o caminho ele vai inverter, né? Não agora, desculpe, deixa eu refazer isso. Ele começa a reverter, né? Comércios que estão reabrindo, indústrias que estão começando, e a gente vai ter que manter a saúde e a vida das pessoas acima de tudo. Como é que vocês enxergam, assim, para a gente fazer um fechamento? E, por favor, aqui não existe uma resposta correta, né? A gente está, como comentou o Márcio, a gente está no mundo da incerteza, mas e esse movimento agora de voltar, né? Como é que funciona isso? Não tem uma receita para isso, né, mano? Cada caso é um caso, cada setor é um setor. O Márcio está na indústria, na planta,
aqui em outros lugares, localizado em cidades, grandes cidades às vezes, em que o impacto está sendo maior. Nós não temos ainda um grau de certeza, a luz no fim do túnel, onde é, como é que volta, como é que não volta. O que a gente sabe é que o ser humano, a gente tem que transformar o pânico que a gente é assolado todos os dias por um monte de informação, às vezes informações erradas, embora sejam verdadeiras, mas é errado e cria pânico nas pessoas, né? E nós temos que transformar esse pânico, pelo menos, em um medo, que o Márcio citou muito, a gente tem medo. Quando a gente tem medo, a gente se protege e não fica imobilizado. Você cria planos. Você não entra na onda lá do deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque você precisa de um plano, tanto para sair quanto para voltar. Assim, a nossa operação ela está funcionando bem, né? Temos dificuldades, tem problemas de logísticas, de fronteira, sai caminhão, não entra caminhão e tal, mas a gente está funcionando, né? Aqui na Matriz, nós estamos em Porto Alegre, esse plano de volta tem que ser feito com bastante cuidado. Nós não vamos ter a mesma velocidade de saída das pessoas, porque a gente estava mais assustado, vamos dizer, estávamos com medo que poderia acontecer, então liberamos as pessoas para trabalho em casa, que não é home office, é mais para family office mesmo, né? Porque está todo mundo envolvido ali dentro, então é o choro da criança, é o cachorrinho, é a esposa, é todo mundo. É um home office diferente, porque o home office, em tese, né, você organiza para a pessoa estar trabalhando lá enquanto o filho e os filhos estão no colégio, na creche, a esposa às vezes tem o trabalho dela, mas você está numa situação diferente. Então, é um aprendizado, nós estamos aprendendo a fazer isso. E a volta, ela vai, vamos imaginar assim, é o meu caso, o caso do Márcio pode ser diferente, mas no meu caso, eu tenho que ver assim, em volta do nosso escritório, ali no Santana, no bairro Santana, que restaurantes que estão abertos, que vão poder atender as pessoas, e se podem atender, ou é só take away? Ah, não, é só take away. Então, dentro do nosso escritório lá, nós temos que, além da copa, tem que ter um espaço maior, que a gente não tem refeitório aqui no escritório, né? Então, são pensamentos assim, e o grupo de risco, e aquela história, bom, a escola está fechada, quem é que pode voltar ainda? Nós sabemos que tem voluntários que querem voltar logo para o escritório, porque tem uma condição ergonômica melhor, tem iluminação melhor, tem uma cadeira melhor para sentar e para trabalhar, então alguns já são voluntários para voltar. Mas nós não estamos com pressa de fazer isto. Nós vamos seguir os decretos aí do governador, decreto do prefeito e tal, que vão liberando algumas coisas para funcionar, né? Nós, em termos de operação, a gente está funcionando bem da forma com que estamos. Quer dizer, esse retorno ele tem que ser bem planejado. Talvez ocupar 25% do nosso escritório no primeiro momento, as máscaras de utilização, né, no escritório, onde tem um adensamento de pessoas, as máscaras já estão aí, já chegaram, o EPI já está lá pronto, já tem um manualzinho de como utilizar, como segurar a máscara, que máscara é comum na operação lá na fazenda, mas não é comum nos escritórios da cidade. Então, onde tem aglomeração de pessoas, é recomendado, então, a utilização da máscara, como é que vai usar a máscara, higienizar e tal, quantas lavagens vão poder ser feitas. Então, separar o grupo de risco, né? Então, tudo tem que ser muito bem planejado e orquestrado. E a liderança, volto a insistir, a primeira liderança, que é do coordenador lá, né? É o primeiro que está com a sua equipe, ele que tem que contar as pessoas, ele vai ter que ter uma preocupação maior com a saúde dessas pessoas, coisas que a gente não tinha. Outro aprendizado que eu acho assim, nós vamos aprender a lavar as mãos, né? Nós temos que aprender a lavar as mãos com mais frequência, se higienizar mais, as coisas eram muito soltas, então você ia para lá e para cá, muito avião para lá e para cá, e aeroporto, é só cruzar o Atlântico, né? Mais 9 horas de voo para cá e para lá, apertado lá na classe econômica, todo mundo espirrando e tossindo, e ninguém dava bola para isso, e hoje a gente já fica num alerta total. Então, nós vamos ter o retorno, né, à normalidade, mas é uma curva mais lenta de volta. Não pensa que a economia mundial da Alemanha, que é forte, vai se recuperar
rapidamente desse tombo, né? Como a gente fala, né? Quem não foi cortar o cabelo em 40 dias, quando voltar a cortar o cabelo no cabeleireiro, ele não vai cortar 2 vezes para compensar o cabeleireiro lá que ficou 1 mês sem cortar cabelo. Né? Tem coisa que se perdeu no tempo, não é isso que vai fazer voltar rápido. Então, eu acho que a volta vai ser muito lenta. Esse novo normal que a gente fala vai nos ensinar muito que é possível fazer reuniões à distância assim. Né? Tudo bem, ir a São Paulo 1h15, eu vou, outra hora 15 eu estou de volta. Mas agora a gente vai pensar 2 vezes. Escuta, quem sabe vou voltar para a plataforminha aquela de reunião, né, online, mais produtiva, e fazer, ao invés de ir a São Paulo e voltar, Rio de Janeiro, Brasília, e assim por diante. Eu acho que nós vamos ter um novo jeito de funcionar, mas esse aprendizado e da liderança, esse novo comportamento necessário, é o que o Senex tem nos apoiado muito. É uma plataforma que a SLC usa muito ao longo dos últimos 30 anos, né? E vai continuar usando, e nós queremos o novo Senex, né? O novo digital, e como preparar essas pessoas de uma forma diferente para esse novo mundo que vem aí, que para mim vai ser melhor, tá? Em termos de relacionamentos, em termos de cooperação entre as pessoas. Com certeza. É a minha esperança. Inclusive tem uma pergunta, tem várias perguntas aqui, não vai dar tempo da gente responder todas. A Moira perguntou, vocês não me respondam, porque senão a gente vai entrar e vai passar do nosso tempo, mas perguntou qual seria o maior desafio que vocês têm do ponto de vista dessa crise, mas eu creio que são vários, né? E a gente comentou sobre eles aqui, e o Alex está fazendo uma pergunta, e eu acho que tu já meio que respondeu, e o Márcio também, mas acho que é importante a gente só passar por ela, que é assim, quando a gente, vamos botar aspas, quando a gente retomar a vida normal, como será o dia a dia, né? Então, e aí eu vou responder essa, né? Nós não retomaremos a vida normal, então essa talvez comece ali na frase a resposta da própria frase, né? Não vai haver uma retomada de vida normal, a vida não será mais um novo normal. Exatamente, é o novo normal, né? E isso vai impactar em muitas coisas. Esses dias nós estávamos falando a questão das empresas aéreas. Agora mesmo o Álvaro falou, né? Mas eu vou ir a São Paulo, mas eu preciso ir a São Paulo, né? Então, assim, eu estimo que vai cair o número de voos, talvez não de turismo, porque as pessoas vão querer fazer o seu turismo, tá? Mas vão se questionar, eu tenho que ir a Buenos Aires, ficar 1h15 também, como se fosse São Paulo. Será que uma reuniãozinha por meio virtual não resolve, né? Será que um telefonema não resolve? Né? Então, assim, aquele talvez grande medo que se tinha antes, porque o mundo virtual vai afastar as pessoas, definitivamente a gente está vivendo uma proximidade agora com esse mundo virtual. Sim. Né? Mas se eu pudesse acrescentar alguma coisa nisso aí, eu acho que assim, o grande desafio é a conexão das pessoas. Acho que ainda vai precisar do pessoal, do contato pessoal. O líder, ele tem que estar o mais próximo possível da sua equipe, né? Podemos até ter o home office com mais intensidade, mas tem que ser um rodízio e o líder tem que estar próximo da sua equipe, fazendo o walk de talk que foi comentado e passando o exemplo, né? Vamos dizer assim, de como. E ele precisa desenvolver pessoas, nós não vamos conseguir desenvolver pessoas à distância. Tem que haver essa participação, esse compromisso, essa vibração do ser humano, ele vai ser mais intenso ainda do que antes. Eu acho que o desafio é manter as pessoas vibrando, com os olhos vibrando, querendo transformar as coisas e realizar mais ainda na sua vida. Eu acho que é isso. Isso aí. Tá bom, gente. Bom, eu quero agradecer, está muito bom o papo. Eu acho que se a gente puxasse mais uns 2 ou 3 fiozinhos aí, nós iríamos para mais meia hora, 40 minutos, mas como eu brinco nas lives, né? Agora vamos para casa, né? Vamos para casa e abrir a porta do escritório e ir para a sala, né? Mas agora vamos para nossas casas, nossas famílias, né? Porque mesmo quem está no escritório tem que se desligar, né? Existe um termo aí que o Dante, que trabalha comigo, me apresentou, chamado AFK, que é Away from Keyboard, que é longe do teclado, né? Então, em vez de tu dizer que tu está offline agora, eu estou longe do teclado. Então, esse é o momento de desligar do teclado de vez. Mas, Márcio, muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu sei que a correria está grande, pelas tuas contribuições super importantes. Álvaro também. Quero agradecer. E para quem
está nos acompanhando aí, a gente vai ter outras lives aí para trazer, enfim, uma conversa aberta, transparente, do que grandes executivos aí como o Álvaro e o Márcio, em grandes organizações, estão fazendo aí. Muito obrigado e uma boa semana para todos aí. Valeu, Álvaro. Valeu, Márcio. Obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.